Boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudos. Esse grupo que tem por objetivo fazer a leitura, também que a gente compartilha e comenta as obras que são democraticamente escolhidas lá no grupo do Facebook, que tem a ver, e as obras são sempre relacionadas à constelação familiar, também ao direito sistêmico. E nosso grupo de estudos, ele hoje continua na leitura desse livro do Bert, Olhando para a Alma das Crianças, hoje na página 182, no tópico Amei Muito Seu Pai. Lembrando que esse grupo é uma iniciativa, uma ideia maravilhosa do nosso querido Hamilton, que convidou muita gente querida, muita gente boa, para que esse encontro pudesse acontecer e continuar acontecendo. Então, o Hamilton convidou a Alice, o Renato, o Renê, o Marcos Castro, e hoje nós estamos aqui sob a orientação, acompanhados do René Schubert. Renê, desde já receba a nossa gratidão pela sua presença aqui, pela sua entrega conosco neste momento. E quem vai fazer a leitura hoje é a Carolina, para quem também desde já agradecemos. Lembrando um pouco da dinâmica de como funciona. Nós vamos fazer um pouquinho da leitura, quando o Renê achar apropriado, ele vai sinalizar, vamos fazer uma pausa. Então, quem tiver alguma pergunta ou algo para compartilhar, pode escrever no chat, ou então levantar a mão e a gente abre o microfone para poder oportunizar. E todos os vídeos deste nosso encontro da leitura desse livro Olhando para a Alma das Crianças, todos os vídeos já estão lá disponíveis no canal do YouTube do Hamilton. Então, é uma coisa bem bacana que ele procurou disponibilizar o máximo possível, então estão lá disponíveis. Então é isso, Renê, sem mais delongas, te passo a palavra, mais uma vez agradecendo pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Larissa, pela introdução. Boa noite a todos, todas. A Cristiane, ela gostaria de fazer uma colocação em relação ao último capítulo, né, que foi o emaranhamento. Por favor, Cristiane, coloque sua questão e vamos refletir sobre emaranhados. Boa noite, Renê. Eu gostaria de saber o seguinte, porque no livro fala que muitas vezes temos a ideia do livre-arbítrio humano, possuímos livre-arbítrio, mas apenas limitado. E se ele é limitado, ele não existe. Não é? Porque assim, eu imagino que nós já sofremos com a questão, sofremos assim, entre aspas, né? De repente não saiba aplicar as palavras corretas para a questão da temática da constelação. Mas eu digo assim, nós estamos todos a serviço do sistema, não é isso? E ao ficar ao serviço, não é uma escolha minha se eu estou a serviço, eu meio que sou impulsionada a ter aquelas reações, aquelas condições, não é isso? Então, em que momento, já que existe, né, o que ele colocou como limitado, em que momento a escolha é minha, realmente o livre-arbítrio é meu, e não consequência ou, né, consequência ou mesmo estando a serviço do meu próprio sistema. Não sei se alcançou, você conseguiu alcançar o que está me prendendo. Cris, eu não sei se essa era a sua pergunta boba, mas de boba ela não tem nada. Nada, nada, nada. Vamos lá. Recentemente eu estava até debatendo isso com uma colega, né? Tem várias facetas essa sua pergunta. E é muito comum, né? A gente fala, não, a gente tem livre-arbítrio. Recentemente teve um vídeo do Bert Hellinger, liberado pela Hellinger Schuler, onde Hellinger fala de servir. E aí ele fala, inclusive, isso que você acabou de falar, nós estamos a serviço do nosso sistema, né? Tanto estamos a serviço do nosso sistema que, quando nós nascemos aqui, nem o nosso nome a gente escolheu. Nem o papai, nem a mamãe, nem a família, quer dizer, estava tudo no pacote já, né? Agora, existe uma questão. Pode ser que eu fique minha vida inteira indo contra isso. Porque eu não queria ter nascido assim, eu não queria que fosse assim, não é justo comigo,
porque meu pai era assim, assim, assado, minha mãe era assim, assado, e assim vai. Essa é uma possibilidade, eu ir contra. Ou, apesar de como é, eu aceitar esse destino familiar e me colocar à disposição deste serviço. Isto é do meu livre-arbítrio. É uma tomada de consciência também. Por isso que a tua pergunta, ela toca em vários aspectos. Ela toca no tema de consciências de Bert Hellinger, ela toca na questão de sistema familiar, sistema pessoal, sistema organizacional. Ou seja, em tudo existem fios do destino antes. Hierarquicamente falando, precedência, o destino vem primeiro, o livre-arbítrio vem depois. Só que ele só vem quando eu consigo tomar consciência do que está implicado naquilo lá. Ou seja, não é nada simples o que a gente está falando. Porque, assim, é muito raro eu ter consciência da totalidade que abarca uma questão. Né? Quer dizer, quando você faz essa pergunta, quanto vem junto dessa pergunta? E quantos em você fazem esta pergunta também? E que talvez estavam fadados ao destino e não o sabiam. Ou sabiam de seu destino e conscientemente escolheram vivê-lo plenamente. E nisso tiveram possibilidades, tiveram escolhas. Entra aquela frase do Bert Hellinger, eu acho ela maravilhosa. Aquilo que rejeito me aprisiona, aquilo que aceito me liberta. Né? Aquilo que reconheço me liberta. E essa frase de Bert Hellinger ela é muito próxima a outra frase de Carl Gustav Jung, né? Onde ele também fala que aquilo que eu aceito me deixa livre para viver meu destino a partir da minha óptica, e não da óptica da negação ou da óptica da alteração. Não, eu tenho que mudar isso, né? Aquela coisa, né? A grama do vizinho sempre é mais verde que a minha, né? Eu sempre vou ficar reclamando disso. Será que eu estou consciente disso? Será que eu estou consciente da minha grama para falar tanto da grama do vizinho? Ou seja, a gente está falando de muitos aspectos aqui. Então, sim, meu livre-arbítrio ele é limitado, porque, em primeiro lugar, vem o destino. Você estava aqui quando eu falei daquela metáfora dos fios, né, dos vários fios que eu carrego para dirigir minha vida? Eu tenho o fio do meu relacionamento afetivo, eu tenho... Digamos que você está em cima de uma carruagem, né? Você tem os fios do seu relacionamento afetivo, os fios dos seus filhos, a sua vida acadêmica, a sua vida financeira. Está tudo aqui nessa mão. E do outro lado, na outra mão, você tem um fio finíssimo, como um fio de cabelo. Esse é o fio da sua vida. E para dirigir essa carroça, né, seja você ter um cavalo, burrico, o que quer que seja, você tem que mexer esses dois. Se você mexer muito forte, pode arrebentar. Se você deixar muito solto, você pode perder a direção. E quantas vezes isso não acontece em nossa vida? Quantas vezes não é necessário parar e estabelecer as prioridades? Ou tê-las estabelecidas por outrem, como, por exemplo, pai e mãe. Não, filho, você não vai fazer isso. Né? Principalmente quando a gente é pequeno. Não, você não vai fazer isso. Não, mas eu quero. Enquanto você viver nesse teto aqui, enquanto você comer da comida aqui, você não vai fazer isso. Quando você tiver teu dinheiro, quando você fizer as suas escolhas, você vai poder fazer o que você quiser. E aí, muitas vezes, eu vou contra isso. Sim, tem todo um processo de maturação aí. Mas eu vou percebendo que a minha escolha, sim, ela é limitada ao que havia antes. Se eu consigo respeitar o que havia antes e tomar o que há antes, eu tenho, nesse momento, livre-arbítrio.
mas ele é limitado ao que veio antes. Né? Então, isso é uma coisa que o Hellinger falava muito. Achtung, cuidado, mas Achtung também é respeito. Respeite o que veio antes. Respeite essa história. E muitas vezes a gente quer apressadamente arrumar a história, corrigir a história. E a gente não faz ideia dos ingredientes que estão lá, dos segredos que estão lá. E para eu tomar consciência disso, eu preciso aguardar. Eu preciso, às vezes, meditar. Eu preciso deixar aquilo atuar em mim, né? Que é a mesma coisa. Eu vou lá no consultório com o meu psicólogo, eu vou fazer meu genograma. Em 1, 2 sessões eu resolvo isso. Depende, né? Em 1, 2 sessões, talvez você tenha claro o nome do seu pai, da sua mãe e dos seus avós. Vai levar muitas sessões, talvez, para você aprofundar. E vão vir temas, vão vir coisas, vão vir aspectos que você não pode mexer. E aí você pergunta para papai e mamãe, ninguém responde, porque eles também não podem mexer. Né? Mas como que eu faço? Aguarda. Deixe isso atuar, é uma limitação. Existem sistemas que têm limitações. Né? E não adianta falar, não, eu vou fazer uma constelação para soltar isso. Tem que ver se o sistema autoriza soltar isso. Porque tem certas coisas que é para ficar grudadinho mesmo, presinho. Não é você que vai lá fazer do seu jeito e arrumar. Isso seria total livre-arbítrio. Total livre-arbítrio seria olhar para a história dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós e falar assim, eu vou pegar minha máquina do tempo, vou voltar, né? E eu vou consertar tudo, né? Vou consertar a relação dos meus pais, dos meus avós, vou impedir que haja uma Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, e isso é um livre-arbítrio com uma dosezinha de onipotência, presunção e de forma muito desrespeitosa. Né? Então, eu agradeço a sua pergunta, eu vou pôr aspas bem grandes, boba, porque eu nem sei se eu consegui chegar a responder um pouquinho dela. Porque ela Com é muito certeza mais respondeu, e assim, vou ficar com isso para a vida, né? O que vem primeiro é o destino. Né? Nossa, assim, eu achei a sua ilustração assim, perfeita. Obrigada, viu, Renê? Obrigado. Né? Essa metáfora, acho que da carruagem, a gente falou umas duas estudos atrás, é do Bert Hellinger. E ele usava essa metáfora também para falar do destino. Né? Schicksal, em alemão. Quer dizer, inclusive na própria cultura alemã, se a gente pegar a mitologia nórdica, se acreditam nas 3 fiadeiras do destino. Ou seja, está tudo já escrito. Né? Aí você fala, ai meu Deus, mas está tudo escrito? Sim, dos deuses, dos homens, está tudo já escrito. Mas como que eu faço? Tome consciência. Tome consciência porque, assim, sim, coisas vão ser colocadas no seu caminho. E você pode recusá-las de forma turrona, teimosa, presunçosa, onipotente. Ou você pode se abrir para isso e talvez crescer, ter um aprendizado, talvez levar o seu sistema para uma outra amplitude. E era isso que Hellinger tentava nos levar, às vezes, para uma outra amplitude. Né? A partir do nosso sistema, não de um outro sistema. Né? Obrigado pela sua colocação. E eu passo agora a palavra para a Carolina, que vai fazer a leitura para a gente. Por favor, Carolina. Página 182. Amei muito seu pai. Hellinger, tem mais alguém que queira trabalhar comigo? Uma professora chama uma garota de aparentemente 16 anos, que se senta ao lado de Hellinger. A garota olha rápido para Hellinger, sorri e olha para o chão. Hellinger para o grupo. Vocês olham para ela? Quantos anos ela tem em sua alma e em seu sentimento? 3 anos. Algo ocorreu quando ela tinha 3 anos.
para a garota. O que aconteceu? Ela balança a cabeça e olha para a mãe no meio do grupo. Hellinger chama a mãe. Ela se senta ao lado dele. Hellinger para a mãe. O que aconteceu quando sua filha tinha 10 anos? Mãe, nós nos mudamos para a casa do mundo atual. A garota começa a chorar e soluça. Hellinger, o que houve com o pai dela? Mãe, o pai dela nos abandonou. Foi embora com outra mulher. Hellinger, ela sente falta do pai. Logo vemos isso. Ela sente falta do pai. Hellinger olha para ela. Ela balança a cabeça intensamente. Hellinger para o grupo. Ela está balançando a cabeça. Sabem por quê? Tem medo de admitir na frente da mãe. Hellinger olha para a mãe. Hellinger, mãe, diga a ela, amei muito seu pai. Mãe, amei muito seu pai. Hellinger, diga com amor. Quando ela vai responder rapidamente, devagar, lembre-se de como eu o amou. Então, ela a partir de sua alma. Ela dá um suspiro. Hellinger, olhe para ela. Mãe, amei muito seu pai. A mãe é muito mexida. A garota chora. Hellinger pede à mãe que se sente ao lado da filha e a tome nos braços. Ela abraça, beija e acaricia a filha. Depois as duas se sentam de mãos dadas. Hellinger para o grupo. Tudo o que preciso fazer. Para a mãe. Tudo de vocês. Ambos os pais. Hellinger para o grupo. Gostaria de dizer uma coisa. Toda criança tem 2 pais. Para uma criança é preciso poder amar ambos os pais. Uma criança não compreende por que seus pais se separam. Ela ama ambos da mesma maneira. Entretanto, quando os pais se separam e a criança é com a mãe, às vezes ela se torna dependente da mãe em todos os aspectos. Às vezes, tem medo de mostrar o pai da mesma maneira. Ela tem medo de que a mãe fique com raiva e de que, além do pai, acabe perdendo também a mãe. Contudo, secretamente, ela sempre ama o pai. Quando escuta a mãe dizer que ama o pai, pode mostrar que também ama o pai. Então a criança se sente enviada. A mãe aqui entendeu isso bem. Agora a filha pode facilmente dizer que ama o pai. Ela também sabe que pode ir até o pai. Lá ela se sentirá bem. Agora ela fica feliz. Para a garota. Pode mostrar à vontade. A mãe também fica feliz. Mãe e filha sorriem para a outra. A mãe envolve a filha com um braço e a beija. Para o grupo, ainda estava faltando isso. Mamãe, por você faço tudo. Uma garota de aparentemente 14 anos senta-se ao lado de Hellinger. Hellinger para essa garota. Olá, quer trabalhar comigo? Garoto, sim. Hellinger para o grupo. Ele diz isso de força. Para o garoto. Gosto disso. Está com algum problema? Garoto. Sim. Hellinger. De que tipo? Garoto. Nela e em casa. Hellinger. O que está acontecendo em casa? Garoto. Eu fico nervoso com meu pai muito rápido. Hellinger. Quem mais fica nervoso com seu pai? Garoto. Só eu. Hellinger. Eu sei quem fica nervoso. Sua mãe, obviamente. Como posso ver isso? Você é o filhinho da mamãe. O garoto olha para Hellinger e fica pensativo. Hellinger. O que aconteceria se sua mãe dissesse:
Eu respeito seu pai. O que aconteceria? Garoto, para mim, acho que eu ficaria feliz. Hellinger, é? Então, experimentar para ver? Você? Garoto, sim. Hellinger parou. Como vocês sabem, posso me enganar muitas vezes, mas uma constelação nunca erra. Hellinger escolhe o representante, o garoto da constelação, a vida curta. Hellinger para esse garoto. Posso confiar em você? O garoto diz que sim, com a cabeça. Hellinger, você é o pai dele. Em seguida, Hellinger toma como representante a garota da relação anterior. Amei muito seu pai. Ela representa Hellinger para esses representantes. Prestem atenção ao que acontece em seus corpos e suas almas. Olha para o chão. Ela tenta se virar para o outro lado, mas vacila. Hellinger pede a uma mulher que se deite diante da mãe de costas. Após um instante, a mãe dá vários passos para trás. A morta está muito inquieta. Hellinger coloca o garoto em frente à representante de sua mãe. Hellinger para o garoto. Diga à sua mãe: Mamãe, por você eu faço tudo. Garoto: Mamãe, por você eu faço tudo. Hellinger: Diga de coração e devagar. Garoto: Mamãe, por você eu faço tudo. Os dois se olham longamente. A mãe fecha os punhos. Hellinger para a mãe. Diga-lhes: Estou com raiva. Mãe, estou com raiva. Hellinger após um instante para o garoto. Diga a ela novamente: Mamãe, por você eu faço tudo. Garoto: Mamãe, por você eu faço tudo. Hellinger para. Diga-lhe: Estou com raiva. Mãe, estou com raiva. Os dois se olham longamente mais uma vez. Hellinger leva o garoto para o lado, de forma que a mãe fique diretamente à frente da morta. Hellinger para a mãe. Diga à morta: Estou com raiva. Mãe, estou com raiva. Hellinger: Não quero você. Mãe, não quero você. Hellinger: Suma daqui. Mãe, suma daqui. Hellinger: Dito. Mãe em voz alta: Suma daqui. Ela fecha os punhos ao dizer. Ela dá mais passos para trás. A morta se virou para ela. Hellinger para a mãe. Diga novamente bem alto. Mãe, suma daqui. Hellinger leva o garoto até o representante do seu pai. Eles se por muito tempo. Hellinger para o grupo. Diga a seu pai, querido papai, olhe para mim como seu filho. Garoto, querido papai, olhe para mim como seu filho. Hellinger, que você é grande e eu pequeno. Garoto, aqui você é grande e eu pequeno. Hellinger, sou apenas uma criança. Garoto, sou apenas uma criança. Hellinger para o grupo. Quando o então percebem que fala como se fosse o grande. O garoto olha para Hellinger e sorri. Hellinger, diga mais uma vez, querido papai, por favor, olhe para seu filho. Garoto, querido papai, por favor, olhe para mim como seu filho. Novamente ele fala de forma arrogante. O grupo ri. Hellinger para o garoto. Agora, ajoelhe-se diante. Olhe para ele e diga, querido papai, agora eu o respeito como meu pai. Garoto, querido papai, agora eu o respeito como meu pai. Novamente, ele fala de forma arrogante. O pai fica em pé imóvel.
Hellinger conduz a mãe para o campo de visão da morta, que lhe estende a mão. Ela dá novamente alguns passos para trás. A conduz novamente da morta. Hellinger para a mãe. Diga-lhe, agora olho para você. Mãe, agora olho para você. Hellinger, como minha filha. Como minha filha. Hellinger para a mãe. Chegue mais perto. Ela se aproxima lentamente até que a mão estendida da morta possa tocar seus pés e fica parada. Hellinger vai novamente ao garoto. Hellinger para o garoto. Diga a seu pai, por favor, para mim como seu filho. Garoto de novo com voz arrogante. Por favor, olhe para mim como seu filho. Hellinger para o pai. Diga-lhe, ainda não. Pai, ainda não. Hellinger para o filho. Vá com seu movimento, da maneira que o sentir. O garoto se levanta. Hellinger para o... Não era esse o movimento. Podemos ver qual era o movimento. Quem tem raiva do pai perdeu-o. Para o garoto. Diga-lhe novamente, por favor, olhe para mim como seu filho. Ele diz novamente com voz arrogante. Hellinger para o grupo. Ele perdeu seu pai. Pobre garoto. Não tem força. Sem o pai, não há força. Após um instante para o garoto. Agora diga ao seu pai. Me salve, garoto. Me salve. Hellinger para o grupo. Não tem jeito. Ele perdeu o pai e sua mãe também. A mãe também não havia se movido mais. Hellinger, vou interromper aqui. Aos representantes. Obrigado a todos. Os representantes do pai e da mãe. Vocês dois foram representantes muito bons. Pude confiar em vocês. Para o grupo. O pai não pode fazer nada para se aproximar do filho. Se o filho o reza, o pai não pode fazer mais nada para se aproximar dele. O representante do pai mostrou isso muito bem. Qual é a dinâmica aqui? A mãe se sente culpada pela morte de uma criança. Ela não quer a criança, ela tem raiva. Para o garoto, ela quer morrer. E você diz a ela, por você eu faço tudo, até morrer. Após um instante, só uma pessoa pode salvá-lo, seu pai, mas só se você o rezar. O garoto está sério. Hellinger, deixe isso atuar em sua alma. Talvez você encontre o caminho, mas somente se você se tornar pequeno, pequeno diante do seu pai. Somente somos sempre pequenos diante dos nossos pais. Para o grupo, quem se eleva acima dos pais acaba por perdê-los. Tende a agir como grandes sem ser grande. Para o garoto, que você entendeu agora tudo de bom. Eles se dão as mãos. Para os professores. Esses dois representantes não foram excelentes? Foram completamente puros, muito bons. Isso mostra que também podem fazer constelações com jovens, até com crianças. Muitas vezes, mais coisas vêm à luz do que quando trabalhamos com adultos. Sempre podemos confiar no bem que há na alma de uma criança. Obrigado, Carolina. Talvez estendendo um pouquinho tanto a pergunta que a Cristiane fez quanto o capítulo anterior, né, dos emaranhamentos. Aqui nós podemos ver exatamente a atuação desses emaranhamentos na relação última do menino com o seu pai e sua mãe, filhinho da mamãe, e também da menina em relação à sua mãe. Esses dois exemplos a gente vê muito claramente também nos textos de Sami Storch, né? Quando ele fala o quanto é pesado para uma criança quando os pais se separam,
porque na alma da criança, esses pais, esses dois, eles estão juntos, muito próximos. E isso não é congruente com uma imagem externa de uma separação. Ainda mais se essa separação é feita de forma desrespeitosa. E aí, se a gente junta a primeira constelação com a segunda constelação, quando de repente eu tenho uma mãe que desrespeita um pai, ou vice-versa, e pede para que o filho, a filha, faça o mesmo, isso vai acabar também afetando a relação deste filho, desta filha, com seus pais. Não com o papai e a mamãe, com os pais. E isso Hellinger deixa bem claro aqui. A relação da criança é com os pais, ambos. Esses dois estão na alma da criança. Para a criança não tem essa coisa mamãe e papai. Mamãe e papai, é os dois juntos. E isso vai machucando a criança, né? Se os adultos chegam para ela e falam, não, você tem que escolher. Ou você fica com a mamãe, ou você fica com o papai. Ou você faz isso para a mamãe, ou você faz isso para o papai. Para a criança isso não faz muito sentido. E isso, logicamente, começa a afetar também o masculino no menino, o feminino no menino, o masculino na menina, o feminino na menina. Porque nós temos ambos internalizados, papai e mamãe, masculino e feminino. E se na minha vida, né, na separação de meus pais, existe respeito da mãe pelo pai do menino e do pai respeito pela mãe do menino, essa criança continua com os pais preservados dentro dela. Agora, se os adultos desrespeitam, a criança vai ser desrespeitada e ela vai perder internamente pai e mãe. Na hora que ela escolhe um dos dois, ela perde os dois, né? Então, é uma condensação muito grande, né, que tem dentro da alma da criança, que não é tão facilmente de ser destrinchada. Nós depois levamos anos de análise, de psicoterapia, para entender certos conflitos que haviam nos nossos pais. Porque naquela época a gente via aquilo com os olhos de uma criança, com sentimentos de uma criança, de forma muito concreta, com uma lealdade pura pelo pai, pela mãe, ou mais especificamente pelos pais, como se eles fossem uma instância só. Em relação a isto, a estas duas constelações e também ao emaranhamento, existem algumas questões para vocês? Existe alguma reflexão que vocês gostariam de compartilhar conosco aqui também? Cristiane? Cris levantou a mão. Somente para poder ficar acertada a minha cabeça. Vocês me desculpem novamente. Mas, assim, o menino, ele estava empedernido daquele jeito lá, todo assim. É porque a mãe, ele estava seguindo lealmente a questão da dureza da mãe, porque em relação à representação da pessoa que estava morta, a mãe também, ela travou, né? Ela parou. Então, isso é reflexo no menino? Então, é por isso que ele é o filhinho da mamãe? De certa forma, sim. Ele seguia a mãe nesse destino. Só que aí você vê exatamente o emaranhamento acontecendo. A mãe não tinha isso claro nela. E o que ela fazia? Ela ignorava isso. Só que a criança, ela vê tudo. E, por amor, ela faz isso. Então, nesse momento, sim, ela fez uma escolha.
eu por você, mamãe, né? Faço o que você quiser. Só que assim, a mãe estava cega para esse movimento do filho. E quando o pai chega próximo, que é o pai que pode talvez afastar essa criança desse campo de morte, a criança, e aí vem muito claro a imagem do cavaleiro, né? O cavaleiro, para defender a sua dama, ele responde de forma arrogante, né? E de forma arrogante ele afasta o pai. Só que assim, essa nhaca, né? Que a mãe tá, que ela não está percebendo, é uma energia de morte, é uma energia muito pesada. A mãe tem que resolver isso sozinho. Só que se o filho entra nisso e fala, eu faço isso por você, aí vai todo mundo junto, fica todo mundo grudado nisso. O que o Hellinger faz, ele tenta criar uma polarização, ele tenta criar uma alternativa, né? Aquela coisa, né? De nossa mãe temos a força, de nosso pai a direção, né? Nesse sentido, seria uma direção para fora desta dinâmica. Só que a escolha muito próxima na alma do garoto era, não, eu vou onde a minha mãe for. E já que a mãe estava presa naquele movimento, ela também não conseguia dizer para o filho, não faça isso. Ou seja, aí você tem todo emaranhado. O que o Hellinger fez nessa constelação foi unicamente lançar luz sobre essas dinâmicas, a gente pode chamar de dinâmicas de morte, dinâmicas de aprisionamento. Às vezes isso, e o fato dele cortar nesse ponto, faz o movimento acontecer. Não no garoto, na mãe, né? O pai está disponível, só que assim, a forma como o garoto faz isso, esse movimento, afasta o pai. É aquela a brincadeira que a gente falou, Cris, é eu pegar meu carro aí do futuro, voltar e arrumar tudo. Isso não é possível, eu preciso respeitar o que aconteceu antes, né? Mas na minha lógica infantil, eu tento consertar o mundo de forma mágica, né? Por isso que os contos de fada, as bruxas, os magos fazem tanto sentido para as crianças, porque muitas vezes para elas querem resolver assim, rápido, e elas não entendem porque os adultos ficam tão enredados, tão presos, né? Porque logicamente não é aqui a gente vê o Hellinger falando de uma criança, né? Eu já tive uma vez uma constelação onde apareceu uma cena parecida e era uma criança, Meses depois, a cliente me falou, aquilo lá era a minha irmã, a minha primeira irmã. A minha primeira irmã, ela morreu muito cedo e eu vim logo em seguida, né? Então eu nasci no luto da minha irmã, né? Então existiu uma energia de morte não dela, criança, dos pais, né? E não no sentido de morte, de querer a morte, mas de estar num luto, de estar numa melancolia. Como que um pai olha para uma criança que nasceu, que a alegria está trazendo novo, se nos olhos existe saudade pelo que já partiu, né? Então, isso marca a alma. E aí a gente tem meio que várias lentes sobre, né? Para uma criança, isso é muito difícil de dialetizar, de compreender, não tem maturidade para isso. O adulto, talvez ele consiga começar a tirar essas lentes. Nessa constelação, talvez a mãe consiga abaixar um pouco a lente e olhar para a dinâmica que estava acontecendo. E talvez aí reparar onde o filho dela estava se metendo, né? Na melhor das intenções, né? A criança está fazendo isso por amor, por entrega.
né? E o que a gente vê aqui, o Hellinger está mostrando esses fios. E aqui a gente tem um fio sobre outro, tem outro fio passando e outro fio aqui, aí você tem o emaranhado, né? A gente tem uma criança morta que a gente não sabe de quando que é, a gente tem um pai e uma mãe e a gente tem uma criança. Vai saber quantas gerações estão enredadas na mesma cena. Com uma criança sozinha é muito difícil resolver isso, apesar dela tentar, com o seu sacrifício, com a sua nobreza de coração. E aí, em algumas cenas, o Hellinger fala, né, do cavaleiro, né, que abre seu peito e se coloca na frente da lança, né, do inimigo para proteger a donzela. E aí ele fala, ok, ele é um herói. O que acontece com o herói no final? Né? Que dinâmica é essa? Essa dinâmica está clara? Ela está consciente ou ela simplesmente segue? E aí você tem uma dinâmica de vários heróis. E essa conceituação de filhinho de papai, filhinho de mamãe, você vai encontrar muito, tanto na Gestalt terapia, quanto na análise transacional. Esses papéis, né? De pender mais para um lado e pender mais para o outro. Não que isso seja consciente para a criança. Né? Aqui no Brasil, a gente tem um termo também que fala, ela é a pupila do pai, ela é a pupila da mãe. Quer dizer, também essa coisa mais de, tipo, ela pende mais para um lado, ela pende mais para o outro. Né? Isso são dinâmicas que às vezes são estabelecidas antes mesmo da criança nascer. Né? A forma como essa criança foi planejada, a forma como ela foi esperada, o que aconteceu no meio do caminho, as perdas, né? Quer dizer, tudo isso vai apontar para uma dinâmica, a criança entra nessa dinâmica organicamente, sensoriamente, e às vezes numa constelação você consegue lançar luz sobre isso. Essa é uma dinâmica. Podem haver outras, mas aqui é essa que se mostra. Ajudou, Cris? Muito obrigada, viu, Renê? Ótimo. É interessante uma parte que ele fala no final, e agora eu vou chamar a Larissa Nachinch, né, porque ela estava lá, eu sei que ela estava lá. Muitas pessoas perguntam, né? Mas o Hellinger está falando que então constela adolescentes, constela crianças. E eu estou falando da Larissa porque a Larissa estava lá quando essa pergunta foi colocada para o Sami, né? E o Sami respondeu que sim, às vezes há jovens presentes no campo, há crianças presentes no campo, né? E muitas vezes eles podem também representar, diferente de constelar, né? Essa é uma diferença sutil. Larissa, eu gostaria de ouvir um pouco de você, porque você estava lá. Eu só vi depois, né? Mas você estava lá, na mesa. Você está falando do encontro lá? Isso foi em Floripa, né? Desse de Floripa, não, eu não estava nesse daí do Sami de Floripa, desse encontro de Floripa. Eu Mas achei que você estivesse na mesa, desculpa. não, imagina, mas o Sami, ele conta dessa experiência em relação ao trabalho que ele já desenvolveu quando ele atuou na vara da infância e juventude em relação aos adolescentes que cometem ato infracional e como esse trabalho, realizado de uma forma extremamente cuidadosa, com todo o respeito, né, com toda a experiência que o Sami tem, toda essa humildade e respeito, ele fala também, tem artigos publicados dele sobre isso, do reflexo disso no cumprimento da medida socioeducativa e como também refletiu na questão da reincidência, de um jovem que participou desses momentos, ele não ter problemas de reincidência, ou seja, de voltar a praticar novos atos infracionais. É bem lindo. Mas eu te agradeço por me chamar, porque esse tema toca meu coração, que eu trabalho também nessa área, né? Se você puder falar um pouquinho mais, eu que te agradeço. Sim. Não, esse artigo que você está falando, Larissa, ele está disponível no site do Sami, né, o Direito Sistêmico WordPress.
é fantástico. As histórias que o Sami vai contando de jovens, e a gente está falando de jovens de 16, 17 anos, né? E como na constelação, esses emaranhados que a gente está falando aqui, eles vêm à tona. Emaranhados do pai ausente, René, né? E que muitas vezes... acabei de me lembrar, veio como um flash aqui. Você está falando do congresso? Sim. Veio agora aqui o flash, sim. Sim. E conforme ele vai falando, né, desses garotos e desses emaranhados, tem um específico que eu lembro muito bem, que era a questão de um pai ausente, que na verdade, não que ele fosse ausente, ele foi morto. E esse jovem, ele estava emaranhado não no pai, mas no assassino do pai, né? E a visualização disso no sistema, o jovem, ele trouxe, além do afeto, ele trouxe um monte de ficha caiu. É uma pena que essa metáfora esteja caindo em desuso, né? Mas um monte de ficha foi caindo, um monte de significantes veio à tona para esse jovem. É por isso que eu faço isso? E logicamente que não é tão simples assim, né? Mas assim, a pessoa vai percebendo essa dinâmica, esse lugar que ela ocupou, né? E, sim, quando a gente trabalha com crianças em lares, né? Seja lares adotivos, seja no Instituto A Casa, quando a gente vai levar esse trabalho, o nosso público são eles, são esses jovens, eles são os representantes. E muitas vezes quem vai trazer a temática, às vezes é uma assistente social, é uma psicóloga na casa, é uma monitora, né? E como facilitador, então, vai conduzir isso junto com esses jovens. Quer dizer, existe, como a Larissa bem colocou, uma série de cuidados, né? Mas, aí como o Hellinger falou aqui, o acesso que a criança e o jovem têm a certas dinâmicas é muito puro, é muito claro. Isso, para mim, fica muito claro na psicoterapia infantil, né? Se um processo de uma criança muitas vezes é rápido, o adulto é 3 vezes mais demorado. O adulto tem uma série de defesas, o adulto tem uma série de poréns. A criança, ela praticamente na primeira, segunda sessão, ela já escancara tudo. Ela não esconde. E com ela, a linguagem simbólica ela é muito rápida, né? Então, o brinquedo, o brincar, o desenho. Então, você vai, não constelando, mas aquilo vai se colocando. Os lugares são muito claros para a criança, inclusive lugares que estão encobertos para o adulto. Porque o adulto, ele coloca uma série de barreiras para certos mundos sensíveis, né? O adulto é sério, né? E, logicamente, isso tem um motivo. Essa seriedade é importante. Mas nessa seriedade, algumas coisas escapam. Inclusive, alguns adultos esquecem o que é brincar, né? E nisso eles perdem muito de sensibilidade. É incrível como crianças elaboram coisas extremamente difíceis através do brincar. Às vezes um luto é feito através de uma brincadeira, através de um desenho. E ela só precisa, às vezes, de um facilitador, ela precisa de alguém que, de certa forma, aponte para certos recursos, aponte para certos caminhos simbólicos que permita que ela possa fechar aquela figura que está aberta. Mas isso é só um parênteses que surge nesse texto que eu acho importante, né? Porque várias vezes nos grupos de constelação surge essa questão. Então eu posso constelar criança? As crianças, os adolescentes, muitas vezes estão nos trabalhos como representantes, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, às vezes, se eu for constelar essa criança, que tipo de carga eu vou colocar em cima dessa criança. Porque, às vezes, o que ela está trazendo é do sistema de papai e mamãe. Ela já está na fala eu por vocês. E, às vezes, o tema é do pai e da mãe, né? Mas, Renê, como eu faço isso se eu não tenho esses pais? Né? Quando é, de repente, um lar adotivo e tal.
muitas vezes eu vou procurar um responsável, um cuidador, né? Alguém que possa estar junto com essa criança também, né? Porque nós, como facilitadores, nós apontamos e saímos, né? E às vezes é importante ter esse trabalho depois, né? Esse trabalho de contorno, né? Aí vem uma outra palavra para você, Larissa, do Winnicott, que é muito importante, que trabalhava com crianças em lares adotivos. Ele usava muito essa palavra do holding, o contorno que eu dou nesse corpo infantil, né? E esse contorno, ele é simbolicamente feito de várias maneiras. Uma constelação, às vezes, abrindo uma parte delicada da história, ela simbolicamente ela traz respostas, mas às vezes a criança também precisa de apoio, contorno para essa história que então se abre, se mostra, né? E por isso que muitas vezes você tem lá o assistente social, você tem lá o psicólogo, você tem a professora, você tem a monitora, para tentar contornar da melhor forma possível essa criança, né? Quanto mais jovem, menos recurso se tem para lidar com situações traumáticas, né? Então aquilo vai ficando engolido, empedrado lá dentro, né? E quando a gente é adulto, a gente já tem um pouco mais recurso para talvez amolecer isso, tornar aquilo um pouco mais fluido e talvez movimentar isso, né? Então, nesse sentido, a gente está falando de postura, a gente está falando de contexto, a gente está falando de ordens da ajuda, ordens do amor, né? Quer dizer, as várias diretrizes ou as várias formas para se olhar para esse trabalho, essa abordagem, essa ferramenta, o nome que vocês quiserem dar para isso. Alguma colocação ainda, Larissa? Não, Renê. Quem tiver curiosidade, talvez, de acessar esse vídeo, acho que o Sami postou nas redes sociais dele o trecho específico que você está falando, que o congresso é bem grande, ele está dividido em 2 vídeos bem grandes no YouTube, mas o Sami acho que já fez uma postagem específica com esse tema. Sim. E a gente tem facilitadores que trabalham nessa linha, inclusive, né, na pedagogia sistêmica, né? Mas existem parâmetros para fazer isso, né? Então, a Mariane Frank fala disso, a Angélica Olveira fala disso. Então, quem teve a oportunidade de assistir a Angélica Olveira trabalhando, sabe que ela muitas vezes tem os workshops e tem adolescentes presentes nos workshops, né? Eu estou vendo aí a colega Márcia presente. A colega Márcia trabalha também nessa linha, né, como psicopedagoga, com constelação, né? Então, é uma temática extremamente importante e, logicamente, o nosso campo ele está crescendo. A gente está criando muitas coisas, a gente está desenvolvendo muitas coisas. E talvez um de vocês vai trazer recursos também nesse sentido, reflexões nesse sentido, de como esse trabalho vai ser possível com crianças, com adolescentes, quais são os cuidados, né? Eu, como facilitador, qual o respeito eu tenho pelo sistema, né? Com a hierarquia, com a precedência. Quer dizer, tudo isso são questões que eu não acredito que a gente vá responder simplesmente. Eu acho que isso está em aberto para ser refletido longamente, aqui e em outros locais também. Renê, eu acabei de achar aqui, de localizar, no Instagram do Sami, do dia 9 de março. É uma postagem que ele fez no dia 9 de março. Quem tiver interesse. Legal. Então, 2 indicações do Sami. Esse vídeo, né? Se eu não me engano, é um congresso em Florianópolis, né, Larissa? Sim, Renê, você está coberto de razão. Foi o Congresso Nacional dos Defensores Públicos que aconteceu em Florianópolis. Legal. E também, quem puder entrar no site do Sami, eu recentemente encontrei o Sami tem um site internacional que chama Academia Edu, que é onde você põe artigos científicos.
Todos os artigos do SAMI estão lá, né? Até porque o SAMI ele abriu um campo, né? O direito sistêmico. Então, e esse trabalho com jovens infratores, quer dizer, esse olhar, né, para a resolução de conflitos de jovens infratores, é fantástico. Vale a pena realmente dar uma lida e deixar aquilo atuar, né? Talvez até, se vocês quiserem, trazer um trechinho para cá, porque tem tudo a ver com esse livro, né? Olhando para a alma das crianças, né? E sabemos de alguns facilitadores que aqui no Brasil, facilitadoras aqui no Brasil, que estão trabalhando muito proximamente a jovens infratores, a mulheres infratoras, ao sistema penitenciário, e é muito interessante esse trabalho também, porque a gente está falando de exclusão, a gente está falando de lealdades parentais invisíveis, emaranhamentos, tudo isso. Larissa, você gostaria de trazer mais alguma coisa? A gente lê mais esse capítulo, que ele é super curto, né? A pedagogia Hellinger. Eu acho que temos tempo, né, para concluir esse capítulo. O que você acha? Legal, ótimo. Carolina, por favor. A pedagogia Hellinger. A pedagogia Hellinger é uma pedagogia sistêmica. Qual é o seu efeito na escola? O presidente e diretor do CUDEC, Afonso Malpica Cárdenas, deu sua profunda gratidão a Hellinger, uma vez que sua visão sistêmica contribuiu imensamente no sentido de reconquistar a confiança dos pais na escola. Essa foi a terceira visita de Bert Hellinger à instituição. Em 2001 e 2003, ele já havia sido convidado pelo CUDEC para ajudar pais, professores e alunos através das constelações familiares. Nesse congresso, foi recebido como convidado especial sob aplausos dos presentes. De certo modo, essa recepção foi uma forma de reconhecimento ao seu trabalho das constelações sistêmico-fenomenológicas, uma vez que se deu fundamento para o desenvolvimento da pedagogia sistêmica, praticada há muitos anos no CUDEC. Bert salientou, no entanto, que esse sucesso só fora possível devido ao trabalho pioneiro realizado por Angélica e Alfonso Rica nos anos anteriores. Através de supervisão, mediante a presença de alunos e pais, Bert trabalhou com as constelações familiares para abordar problemas, dificuldades de concentração, hiperatividade, dislexia, além de depressão, psicose, uso de drogas e álcool. Ao serem confrontados com tais problemas, os professores muitas vezes não são capazes de emitir os conteúdos de forma adequada. Surge a pergunta com relação aos culpados. Quem é o responsável pela falta de sucesso do aluno? Os pais, os professores, a escola? Em vez de tentar encontrar culpados, Bert Hellinger encontrou soluções na história de família dos alunos. Os participantes puderam observar de maneira marcante o amor com que as crianças são vinculadas a seus sistemas familiares e como a lealdade a um membro da família age influenciar o comportamento de aprendizado. Nas constelações, tornou-se claro que o professor perde força ao olhar apenas para o problema. Por outro lado, quando olha para o aluno, enxerga seus pais por trás dele e respeita sua história familiar, bem como as condições sobre as quais a criança cresceu, está em sintonia com o destino da criança e sua família. Ao mesmo tempo, é capaz de sentir seus próprios pais através e respeitá-los. Dessa forma, também está conectado à sua força. Assim, o professor se mantém em sua própria tarefa e obtém a confiança necessária dos pais. Apenas dessa maneira se torna possível para ele ensinar aos alunos. Ele deixa o aluno e seus pais com sua dignidade e assume sua própria dignidade em seu lugar como professor. A ordem.
A pedagogia sistêmica também é que a escola seja conduzida de maneira sistêmico-fenomenológica. Alguns diretores trouxeram seus problemas aos professores e Bert Hellinger mostrou uma forma de trabalho em rodas, na qual o diretor pode dar a palavra a todos e, em seguida, tomar uma decisão adequada a todos. Também mostrou a importância da divisão entre os professores e o próximo nível na hierarquia, diretores. Um professor que trabalha contra o diretor se torna insuportável para a escola. O mesmo ocorre quando um professor se junta com os alunos para agir contra outro professor. O sistema de ensino está submetido a certas ordens. Em primeiro lugar, vem o diretor, depois os professores, que são iguais entre si, com a diferença que aqueles que chegaram à aula primeiro como professores têm precedência sobre os que vieram depois. Muitas vezes, os novos professores querem mostrar aos antigos como as coisas devem ser feitas, e então já começa o problema. É importante reconhecer as capacidades e a competência do outro, pois nesse aspecto são todos diferentes. Se reconhecermos que todos são bons à sua maneira, mas que todos ensinam de sua forma especial, pode haver harmonia em todos. Para poder combater a temida síndrome de burnout, afirma Hellinger, o professor deve assumir seu lugar adequado como tutor. Em primeiro lugar, vem sempre os pais, depois os alunos e depois os professores. O lugar mais seguro a partir do qual um professor pode ensinar é o mais embaixo. Lá, o professor possui a maior força. Lá, o destino e a energia colocam-se a seu lado e, assim, ele obtém força para o seu trabalho. O fundamento necessário para o ensino só é estabelecido quando o professor se vê último na sequência aluno, pais, professor. Assim, o professor não se sente mais sozinho. Ele divide a carga e pode dar um passo para trás e fazer seu trabalho com alegria. O respeito mútuo é o fundamento de uma boa educação. Simples assim, né? Acho que, né? Fácil compreensão, né? Acho que a gente pode até parar o estudo, porque, né? Pô, muito claro, né, esse capítulo. Quer dizer, fechou de uma forma muito bonita. Tanto no exemplo anterior, quando ele fala do CUDEC, né, e a gente teve a oportunidade de ter muitas palestras, tanto do Alfonso, que trabalha com empresas, com constelação organizacional, como da Angélica, que trabalha com a pedagogia sistêmica. E esse final, a ordem, a gente tem uma bela lição também organizacional, né? Como olhar para a ordem dentro de uma empresa, dentro de uma instituição de ensino e a postura adequada para cada um, né? No meio disso, a gente tem emaranhados, a gente tem ruídos de comunicação, a gente tem arrogância, a gente tem N coisas, né? Mas, assim, como capítulo, fantástico, muito claro, né? Agora, a questão é realmente meditar em cima disso por alguns anos, né? Para deixar isso entrar bem. Logicamente, cada um vai estabelecer a data dos anos aí. Eu não estou estabelecendo para ninguém. Obrigado, Carolina, pela sua leitura. E eu gostaria de perguntar para vocês que estiveram aqui presentes hoje, se ainda tem alguma colocação, alguma reflexão em relação a essa leitura que fizemos hoje. Renê, eu não estou vendo nenhuma mensagem no chat, nem vejo também pessoas com a mão levantada, mas é muito interessante que eu tenho a sensação de que estão surgindo balõezinhos assim, sabe? Sei. Os balões pulando, aqueles balões de pensamento. Sim.
Eu vi que você disponibilizou, né, o artigo também do Sami, ótimo. E eu vou pegar essa última parte aqui e colocar lá no nosso grupo do Facebook. Né? Eu acho que é importante essa parte que fala do CUDEC. Eu tenho algumas colegas e alunas que estão, inclusive, fazendo mestrado delas em Pedagogia Sistêmica CUDEC Brasil. Né? É muito legal isso também. Quem sabe, então, a gente pode amadurecer um pouco durante a semana sobre esse texto e oportunizar na próxima semana algum comentário, alguma partilha, porque está muito interessante. Eu estou tendo a real sensação que estou vendo os balõezinhos assim de pensamento. Pensando. Sim. É isso aí. Assim como a Cris trouxe uma dúvida logo no começo do grupo, nada impede da gente começar o próximo com o Marcos, enchendo o Marco de dúvida. Ele adora isso. Então, vocês podem tacar as dúvidas no Marcos, ele responde. Vai ser legal. Obrigado, Larissa. Passo para você encerrar. Então, nós que te agradecemos, o pessoal está aqui no chat desejando gratidão. Obrigada, Carolina, pela sua leitura maravilhosa. Obrigada a todos e todas que estão aqui e até a próxima terça-feira, então. Então tá. Beijão, cuidem-se. Até lá.